Olá, meu nome é Júlia. Então, eu e o Fernando, a gente vai apresentar um desenvolvimento sobre uma questão de absorção e uma sobre adsorção. A gente vai começar, então, falando sobre a questão de absorção. O enunciado é: deseja-se destilar uma mistura líquida de benzeno e tolueno em uma torre de destilação a 1 atmosfera de pressão total. A alimentação é de 100 mols por hora e a sua decomposição é equivalente a 45% molar de benzeno e 55% molar de tolueno. O objetivo é obter um destilado contendo 95% de benzeno e 5% de tolueno, assim como um resíduo que contenha 10% de benzeno e 90% de tolueno. Letra A, qual que é o refluxo total, né? Letra B, qual o refluxo mínimo? Letra C, o número de pratos teóricos para uma vazão de refluxo 4:1, com o valor de 1,195 em uma mistura líquido-vapor. E letra D, o prato onde é introduzida a alimentação desse sistema. Então, o primeiro passo é a gente traçar um diagrama de fases entre as variáveis x e y, utilizando os dados de equilíbrio do sistema benzeno-tolueno. Então, aqui na direita, a gente tem o equilíbrio entre x e y, com os dados para esses componentes. Depois disso, então, a gente vai representar cada um dos pontos que estão indicados ali na tabela das frações de XA e de YA, sendo que o componente mais volátil vai ser o benzeno. Depois disso, a gente vai calcular a linha de enriquecimento com as seguintes condições. Então, a inclinação ela é dada por R dividido por R mais 1, e aí a gente considera, quando x igual a 0, y vai ser igual a xd dividido por R mais 1. Quando a gente tem x igual a y, temos y igual a xd, que vai ser o nosso ponto de partida para a linha de operação. A gente sabe, então, que o nosso x é igual a 0,95, porque é dado no enunciado, então o nosso y vai ser igual a xd, que vai ser igual a 0,95. Com isso, a gente vai levar em consideração, então, que a nossa equação de partida vai ser y igual a n mais 1, igual a r vezes xn dividido por r mais 1, mais xd dividido por r mais 1. Aqui, então, a gente traçou a curva de destilação do nosso sistema, com os dados que a gente recebeu. Depois disso, então, a gente vai traçar as frações para os dados de xf e de xw, e aí falando um pouquinho sobre as linhas de operação. Em relação ao refluxo, a gente consegue observar, então, que a linha de operação da seção de retificação e a linha de operação da alimentação, elas vão coincidir com a linha de equilíbrio, devido ao valor do refluxo R, que vai tender ao infinito, que é mostrado aqui embaixo. Então, a gente vê que quando a gente vai tender o R, né, para o infinito, o limite de R no infinito, vai ser igual a R dividido por R mais 1, e isso no final vai nos dar um valor igual a 1. Dessa forma, a gente consegue mostrar que a inclinação, né, dessa reta vai ser igual a 1, quando a razão do refluxo vai tender ao infinito. Então, aqui, portanto, o tamanho das etapas é máximo e o número dos estágios é mínimo. Então, ao desenvolver os estágios no gráfico, que foi aquele gráfico que a gente já traçou antes, a gente consegue chegar à conclusão de que a gente vai ter um número mínimo de estágios de aproximadamente 6. Então, aqui a gente tem representado todos os nossos pontos. A gente traçou, então, aqui a nossa curva de equilíbrio, e aí temos os pontos XW, XF e XD, que são dados no enunciado. Depois disso, então, para a gente fazer a nossa determinação do refluxo mínimo, a gente vai traçar o ponto no gráfico depois de calcular ele. Aqui eu já coloquei o resultado do ponto, né, do ponto que a gente achou, mas eu vou mostrar como que a gente calcula. Então, aqui a gente sabe que o nosso ponto, né, vai ser o ponto em XF, que é igual a 0,45. Como que a gente vai calcular esse novo ponto X e esse novo ponto Y, que são esses aqui, que estão representados aqui. Então, a gente sabe que o nosso Q é igual a 1,195, e aí pela relação de que Y é igual a Q dividido por Q menos 1 vezes X, menos XF dividido por Q menos 1, a gente sabe que a gente vai obter aqui, né, substituindo os valores que a gente tem dentro dessa equação, que Y vai ser igual a 6,128 vezes X menos 2,807. Então, a gente sabe que y com x igual a 0,45 vai ser igual a 0,45. Quando a gente tiver um x de 0,46, a gente vai ter um y igual a 0,51. Então, quando a gente tiver um x de 0,46
491, a gente vai ter um y de 0,701, que é exatamente o que a gente observa aqui. Então, a gente tem o x e a gente consegue determinar qual que é o nosso y. Com isso, então, pela relação de que Rm divididos por Rm mais 1 é igual a xd menos esse nosso novo y, divididos pelo nosso xd menos esse nosso novo ponto x, a gente consegue obter que o nosso refluxo mínimo ele vai ser igual a 1,185, tá? Então, por meio dessas relações, a gente consegue determinar qual que vai ser o valor dele. Então, sobre o nosso número de pratos teóricos. A gente sabe, então, que o nosso Q é igual a 1,195 e que a nossa proporção ela é de 4:1. Com isso, a gente vai utilizar, então, o refluxo mínimo que foi calculado na questão anterior. A gente sabe, então, que o R ele vai ser igual a 4 vezes o nosso refluxo mínimo. Multiplicando, a gente vai ter um R igual a 4,74. Para a nossa nova linha de enriquecimento, a gente vai ter que Y vai ser igual a R, divididos por R mais 1, vezes X, mais XD, divididos por R mais 1. A gente, utilizando X igual a 0, né, para conseguir descobrir qual que é o valor de Y para essa curva de enriquecimento, e substituindo os valores que a gente já tem, a gente consegue chegar à conclusão que o nosso Y vai ser 0,165. E aí, com isso, a gente consegue traçar a nossa linha de enriquecimento no gráfico, que é essa linha em vermelho que está aqui. Vai ser a nossa linha de operação da seção de retificação. Ela está marcadinha aqui em vermelho, tá? Então, a gente consegue descobrir o valor do Y e conseguir marcar no gráfico. E aí, com isso, então, a gente consegue determinar a quantidade de pratos teóricos que a gente tem. A gente, então, determinando ali a nossa linha de enriquecimento, a gente chega à conclusão de que temos 8 pratos teóricos para esse sistema. E aí, com isso também, a gente chega à conclusão de que a linha de alimentação ela vai estar localizada entre o prato 4 ou o prato 5, né? Dada a localização das nossas linhas de operação. Bom, dando sequência aqui na nossa apresentação, nós trazemos um problema de distorção bem interpretativo, na verdade. Ele consta de 2 etapas. A etapa A, nada mais é determinar 2 variáveis, n, que é um representante geral das unidades de transferência de massa, ou seja, com várias unidades juntas, e esse n representa elas, e o KCA, né, que KC é o coeficiente de transferência de massa, e A seria a área. Aqui nesse problema, a gente vai levar em conta que a distorção ocorre em forma irreversível. Na etapa B, a gente vai comparar o produto KCA entre um experimento que foi feito e um dado calculado. Bom, na letra A aqui, a gente pode perceber alguns dados já de cara. Como esse nosso problema é baseado na parte experimental, foi construído um gráfico, né, de C sobre C0, que é a concentração normalizada, por N que multiplica tal menos 1. Então, é como se o Y fosse o C sobre C0 e o N tal menos 1, o eixo X. Esse gráfico é referente às curvas de ruptura, né, de uma distorção irreversível. Ela tem vários formatos, né? O formato que a gente escolheu é um método das resistências iguais. Depois eu vou explicar o que se implica, né, na nossa problemática. Bom, inicialmente, para a gente calcular N, então, a gente foi no gráfico, obtido experimentalmente, e jogou aquele valor de C sobre C0 até a curva nossa de interesse e encontrou o valor de N tal menos 1, que é de menos 1,6. Em seguida, a gente só substituiu o tal menos 1 por aquele valor que a gente pode reparar ali em cima, perceber ali em cima, e isolou o N. A gente obteve um N de 3,17. Bom, para achar o KCA, né, no caso, basta transferir ele para a fórmula do N, né, está ali embaixo, como a gente pode ver à esquerda, e isolar aquele KCA. Fazendo isso, a gente encontra um KCA de 23
segundos na menos 1. Essa aqui é a curva obtida experimentalmente, são as curvas, né, no caso, tem várias, só que a nossa de interesse é o método de resistências iguais. Está ali destacado em vermelho. A gente, como comentei, a gente vai em 0,05 no C sobre C0, joga lá na curva de interesse e depois reflete no eixo, suposto eixo X, né, no eixo análogo, que é o N tal menos 1, enquanto o valor de 1,6. Aqui a gente tem que fazer mais ou menos por estipulação, porque o gráfico não apresentava valores muito claros, né, uma escala muito clara. Esses dados foram pegos, né, tirados do problema, coletados do problema. Então, aqui a gente só fez uma representação para ficar mais fácil de visualizar de onde que veio, né? Não simplesmente apareceu um valor ali. Bom, na parte B é uma parte mais interpretativa, né? Aqui a gente vai verificar alguns dados de DV, número de Sherwood, diâmetro da partícula e epsilon. Nosso objetivo aqui vai ser calcular o KCA e comparar com a parte experimental, né, que é a nossa parte A no caso. Então, para obter o KCA daqui, a gente vai usar todas aquelas constantes que a gente tem em cima e vai achar o KC. Em seguida, a gente acha a área também usando aquelas constantes, de acordo com as formas que são apresentadas. Achando a área e o KC, a gente faz o produto desses resultados e obtém um KCA. Bom, de cara, a gente pode ver que o nosso KCA deu 52,5 segundos. Então, praticamente o dobro do KCA da parte A. O que isso implica para nossas contas, para nossa interpretação? Bom, primeiro a gente vai ter que pensar o que seria a resistência total. Bom, ela é a soma da resistência interna com a resistência interna. Como eu comentei, essa proporção entre os KCAs que a gente encontrou, a gente pode ver que a resistência interna é praticamente a metade da resistência total. Utilizando o método de distorção irreversível, a gente tem que saber que a resistência interna tem que ser a externa. Tem que ser igual à externa. Então, se somar as duas, vai dar a tua resistência total. Isso implica para nós que o nosso N, então, que a gente calculou na parte A, está de acordo, ele não precisa ser recalculado, não precisa ser revisto. Essa é a primeira interpretação, porque o N, como a gente mostrou na forma ali, quando a gente obteve o KCA, ele é diretamente proporcional ao KCA. Então, se a gente obter esses valores dessa forma proporcional, consequentemente o N está de acordo. Bom, agora para continuidade, a gente vai fazer um cálculo da resistência interna, né? Ali a gente achou a resistência externa e total, né? A gente trabalhou mais nessa parte. Agora a gente vai comparar a resistência interna. Bom, na forma que foi feito no experimento, no jeito, na letra A gente obtém uma resistência interna de 4,64 centímetros por segundo. Ou seja, como é que a gente vai comparar isso aqui? Como a gente vai usar esse valor? Agora a gente vai comparar, para fazer o cálculo da resistência interna, caso a difusão dessa partícula ela ocorresse apenas na fase gás. Olha o que acontece, o valor já cai para 0,58 centímetros por segundo, fazendo esse cálculo, né? A gente pode perceber também que se essa difusão ocorre apenas na parte do gás, nosso DE, nossa difusão efetiva, ele cai 4 vezes, diminui 4 vezes menos, ou seja, 4 vezes menos do DV. Dando um K de 0,58. Comparando esses dois Ks, então, né, agora que é o nosso objetivo, o que quer dizer esse K interno com esse outro? A gente pode ver que eles têm entre eles uma diferença de magnitude, né, de uma ordem praticamente. E a partir disso, o que a gente conclui? A gente conclui que o mecanismo predominante da transferência de massa, no caso, vai ser a difusão na superfície, e não um outro fenômeno ou algum outro fenômeno. A gente vai ter mais aqui só comparando a magnitude, né, das grandezas.